Olá pessoal, meu nome é Mariana e eu vou dar para vocês hoje Administração Pública Indireta. Hoje eu vou continuar falando dessa matéria, trazendo para vocês a noção sobre empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoal, as entidades da administração pública indireta, elas podem ter tanto personalidade jurídica de direito público, como personalidade jurídica de direito privado. No caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, essas duas entidades possuem personalidade jurídica de direito privado. Por favor, não confundam o nome com a natureza jurídica. Apesar de chamarem-se empresas públicas, elas são pessoas jurídicas de direito privado, assim como as sociedades de economia mista. Exemplos de empresa pública são os Correios e a Caixa Econômica Federal e exemplos de sociedades de economia mista, nós temos a Petrobras e o Banco do Brasil. Muito bem, gente. Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista, elas são autorizadas por lei. Nós vimos lá na aula de autarquias que as autarquias são criadas por lei. Então, ao contrário das autarquias, aqui as empresas públicas e sociedades de economia mista são autorizadas. Significa o quê? Que essa lei apenas autoriza. As suas características e delimitações virão após, através de um decreto, e a sua personalidade jurídica só será adquirida após o seu registro nos órgãos competentes, no cartório competente. Muito bem. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas poderão ter duas finalidades. Elas poderão prestar serviços públicos ou elas poderão explorar atividade econômica. A depender da finalidade que elas escolherem, elas terão características próprias. Então, vamos falar agora um pouquinho dessas características de acordo com a finalidade. Caso uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista seja prestadora de serviços públicos, ela será imune a impostos, e aqui eu chamo a atenção de novo para vocês, é imune a impostos. Elas terão responsabilidade objetiva frente aos danos que causar, com direito de ação regressiva ao agente que praticou o ato danoso, mas frente a terceiros é a responsabilidade objetiva. Elas não poderão falir e elas poderão sofrer impetração de mandado de segurança. Essas, pessoal, são as características das empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos. Em relação àquelas que exercem atividade econômica, elas não serão imunes a impostos, pessoal. Elas terão responsabilidade subjetiva. Aqui, elas poderão sim falir e elas não poderão se submeter à impetração de mandado de segurança. Percebam que aqui as exploradoras de atividade econômica, elas se assemelham muito às empresas privadas e é por isso que elas não têm todos aqueles privilégios que têm as que prestam serviços públicos. Bom, então fica fácil, certo? As características daquelas que prestam serviços públicos são opostas daquelas que exercem atividade econômica. Mas cuidado, pessoal, existem duas características que são idênticas tanto para uma quanto para a outra. A primeira característica é a necessidade de licitação. Gente, se na sua prova cair a pergunta se é necessário que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, licite, a resposta é sim, há necessidade de licitação. Da mesma forma, o pessoal ou as pessoas que trabalham deverão entrar via concurso público. Essa é a segunda característica em comum, tanto para as prestadoras de serviço público quanto para as exploradoras de atividade econômica. As pessoas deverão prestar concursos públicos para entrar e o regime de pessoal será
emprego público. O vínculo será trabalhista, ou seja, entra via concurso e o vínculo será seletista. Então, vamos aqui na tela comigo para a gente lembrar das diferenças: prestadoras, serviço público, imunes a impostos, responsabilidade objetiva, não podem falir, podem sofrer impetração de IMS. Exploradores de atividade econômica não são imunes a impostos, a responsabilidade é subjetiva, poderão falir e não podem sofrer impetração de IMS. As regras comuns deverão licitar e o regime de contratação é do emprego público. Pessoal, aqui os dirigentes, eles também são indicados pelo chefe do Poder Executivo. Na aula de autarquia, eu falei também que os dirigentes das autarquias serão indicados pelo chefe do Executivo. No entanto, do Poder Executivo. No entanto, nas autarquias, pode acontecer que essa indicação seja submetida à aprovação do Senado. Então, gente, dependendo das autarquias, a indicação dos dirigentes deve ser aprovada pelo Senado. Aqui, nas empresas públicas, sociedade de economia mista, não. O STF falou que é inconstitucional remeter ao Senado a aprovação de dirigentes indicados pelo chefe do Poder Executivo. Essa é a diferença em relação às autarquias. E o controle também será não em relação ao poder hierárquico, mas sim em relação a um controle finalístico. As empresas públicas e sociedades de economia mista, elas não se subordinam ao Estado, mas elas se vinculam. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou seguir na matéria falando sobre as diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Aqui, independente da finalidade que elas tiverem. As empresas públicas, gente, devem ter o capital completamente público. A totalidade do capital das empresas públicas deve ser público. Isso significa que ela não pode negociar as suas ações na Bolsa de Valores, porque, afinal de contas, nenhum particular poderá investir em uma empresa pública. Por outro lado, a sociedade de economia mista, ela terá capital majoritariamente público. Prestem atenção nisso, majoritariamente público. Então, a sociedade de economia mista aceita, sim, capital também privado, desde que seja minoria. Então, as sociedades de economia mista poderão negociar as suas ações em bolsa. Mas aqui existe um detalhe, gente. Mesmo que elas possam negociar as suas ações em bolsa, todas aquelas ações com direito a voto, ou seja, ações com direito a voto são aquelas ações que permitem que a pessoa mande na empresa, que permite que a pessoa decida o destino da empresa. A maioria das ações com direito a voto devem ficar na mão do governo. Então, apesar da sociedade de economia mista poder negociar as suas ações em bolsa, a maioria das ações com direito a voto deve ficar nas mãos do governo. Isso é muito importante. A segunda diferença crucial entre elas é que a empresa pública, ela aceita qualquer tipo de forma organizacional, qualquer tipo de forma empresarial. Então, uma empresa pública, ela pode ser uma SA, pode ser uma comandita por ações, pode ser uma empresa limitada. Já, por outro lado, a sociedade de economia mista só aceita uma forma empresarial. A sociedade de economia mista deve ser obrigatoriamente uma sociedade anônima. Não se esqueçam disso. E, por fim, a última característica, que é importante tanto para o nosso direito administrativo como também para o processo civil, é a competência para processar e julgar. As empresas públicas é muito fácil. Empresas públicas federais são julgadas pela Justiça Federal. Empresas públicas estaduais ou municipais pela Justiça Estadual. Agora, prestem atenção. Em relação às sociedades de economia mista, sejam elas federais, estaduais ou municipais, todas serão julgadas pela Justiça Estadual. É isso mesmo, pessoal.
sociedades de economia mista federais serão julgadas pela Justiça Estadual. Não se assustem se isso vier na prova de vocês. Se a pergunta for sociedades de economia mista federais são julgadas na Justiça Estadual, essa resposta está correta. A única forma da sociedade de economia mista federal ser julgada pela Justiça Federal ocorrerá quando a União intervir como assistente ou opoente, pessoal. É a única forma da sociedade de economia mista ser julgada na Justiça Federal, quando a União intervir como assistente ou como opoente. Se isso não acontecer, ela será julgada na Justiça Estadual. Vamos aqui comigo na tela rever as características principais. Então, aqui as empresas públicas, capital exclusivamente público, qualquer forma empresarial e competência da Justiça Federal para julgar causas contra empresas públicas federais. Sociedades de economia mista, capital majoritariamente público, somente SA e competência da Justiça Estadual para julgar causas contra sociedades de economia mista federais. Bom, gente, a aula de hoje fica por aqui. Se vocês gostaram, compartilhem e eu espero vocês na próxima aula.